o anticristo. Meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas desde já quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estamos aqui fazendo uma viagemzinha. Eu queria ter gravado antes, mas estava tudo à noite e agora deu certo para nós filmar. Estou voltando de Curitiba. Eu fui a Curitiba, a Colombo, levei um leite condensado e agora estou voltando com um cal aí, um produto para misturar na tinta, fabricar a tinta. Enfim, meus queridos, vamos falar com vocês aqui um pouquinho a respeito do Apocalipse, a respeito do que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Vamos ligar as coisas para nós entender um pouco e também queria que vocês deixassem aí nos comentários aí o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham. Eu vou colocar para vocês o que eu penso e o que eu entendo, e muitos podem achar que é algo da minha mente, é uma conspiração aleatória, mas não. Se vocês ligar os fatos bíblicos e o que Jesus tem nos alertado e o que está acontecendo, vocês vão concordar comigo. Apocalipse é um livro ele tem muitas revelações, é um livro muito simbólico, onde há muitas interpretações, mas a maior dúvida do Apocalipse que surge na mente das pessoas é quem vai ser o anticristo. Para nós entendermos o que é o anticristo, meus amigos, o anticristo é nada mais, nada menos alguém, ou um ser, ou também pode ser um grupo que prega contra Jesus, prega ao contrário do que Jesus pregou para nós. O que Jesus pregou para nós? Amor ao próximo, libertação, salvação e aceitação do seu nome. Porque Deus Pai disse que todo o poder e toda a autoridade está na mão do Filho dele que está sentado à sua direita. Lá no início, quando Adão pecou, Deus disse que da mulher nasceria um homem, e esse homem pisaria na cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Ali Deus já estava falando através de profecias de Jesus Cristo, o seu Filho. Quando Isaías teve uma visão, ele teve uma visão do céu, e lá no céu ele disse assim: quem? Ai de mim, quem será apto de abrir os selos, né? E depois João também teve uma visão, a visão do céu, onde ele nem, na sua visão, ele não conheceu Jesus, porque Jesus já estava transformado num corpo de glória. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo está ligado em Jesus. Se não for por Jesus, não vai ser por ninguém. Jesus disse: em verdade eu vos digo, que ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que eu quero dizer para vocês, esse vídeo ele vai ser um pouquinho extenso, mas eu preciso que vocês travem a sua atenção nesse momento. Eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês já se depararam que todo mundo tipo assim, virou uma modinha falar de Deus, né? Todo mundo adora a Deus, todo mundo fala: Deus te abençoe, Deus está contigo, Deus isso, Deus aquilo, amém. Mas se você pergunta para as pessoas quem é esse Deus que você fala, ela não consegue te responder. Porém, Jesus disse que toda autoridade está com ele, e Deus assinou embaixo: toda autoridade e
todo o poder foi dado a meu Filho, a Jesus Cristo. E quando você entra numa rodinha para falar de Deus, principalmente se você estiver no meio de um público ou no mercado, algo parecido, que há uma aglomeração de pessoas, quando você começa a falar de Jesus, parece que as pessoas se sentem envergonhadas. E vocês vão ligar isso lá na frente com o que eu quero dizer para vocês. Se eu falar Deus te abençoe, tudo bem, Deus te abençoe também. Se eu falar Jesus te abençoe, a pessoa parece que fica envergonhada em falar do nome de Jesus. Ah, falar de Jesus parece um negócio meio cafona, né? Isso e aquilo, e blá blá blá, e não sei o que. Mas, meus queridos, essas pessoas que têm vergonha de falar do nome do Senhor Jesus Cristo, já estão negando a Jesus Cristo. Vocês sabiam disso? Todo aquele que tem vergonha de falar do nome de Jesus Cristo está negando Jesus. Essa é a verdade. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que é o anticristo? Então, o primeiro ponto, o anticristo é todo aquilo que prega contra Jesus Cristo, contra os preceitos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, hoje na nossa liturgia, hoje, nos dias de hoje, se Jesus Cristo fosse partir para um lado político, ele ia ser qual lado? Ele ia ser do lado da direita. Por quê? Porque é um lado conservador, um lado que prega sobre família, que dá liberdade sobre religião, né? Que prega mais o conservadorismo, que conserva mais as coisas que parte mais do lado certo. Mas Jesus, ele não tem lado, meus queridos. Jesus, ele tem centro. O centro é ele. Então, todo homem é pecador, todo homem é falho. O homem é falho e imperfeito. Jesus veio à terra como homem e foi perfeito. Até então, que aqui nós vamos entender que Deus, ele escolhe um número para ele, e o número de Deus é o número 7, o número da perfeição. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. O sétimo é o número dele, é o número perfeito. Jesus tem o número 7. E a Bíblia vai deduzir o homem como o número 6, um número imperfeito. Em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia vai falar sobre a marca da besta e sobre o número imperfeito, que é o número do homem, que calculado 3 vezes ele somado, vai chegar até um nome de um homem. Mas o que a Bíblia está dizendo que 6 forma 666, 3 vezes a imperfeição do homem. Uma vez eu estive estudando e cheguei numa conclusão, e até concordei com o professor teológico e também profeta, o pregador, pastor Lamartine Possela. Ele me fez entender que a internet é a peça fundamental para controlar a humanidade. E quem vai usar esse controle vai ser o anticristo. Ele me explicou através de uma aula, e vocês podem pesquisar nos vídeos dele. Em hebraico não existe, não tem números, lá é por nome, por letras, os números, para vocês entenderem facinho. E o número 6 é Vav, e não existe a letra V no vocabulário, no alfabeto hebraico. Então, o que substitui a letra V é o W, Vav, 6. E ele disse assim: como é que você vai começar um site? Como é que você vai... a internet, ela é baseada em quê? Em www. Traduzindo pro português seria vav, traduzindo para o português seria www, que significa 666. Você está entendendo? O que é o anticristo? O anticristo, ele é uma trindade, imitando a trindade de Deus, a trindade santa. O
diabo também tenta imitar, trazendo a sua trindade satânica, né? O anticristo, o falso profeta e a besta. São 3, formando um sistema. Como é que ele vai controlar? O anticristo, ele precisa controlar a humanidade. Os que aqui ficar. Eu não vou ficar. Todo mundo está tentando descobrir o nome do anticristo. Mas eu falo que ele não tem um nome. Ele se chama sistema satânico. Por quê? Vamos entender. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. O diabo não é onisciente, não é onipotente e não é onipresente. Então, como é que o diabo vai estar em todas as partes ao mesmo tempo, assim como Jesus pode estar em todas as partes, em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo hoje, enquanto a igreja e o Espírito Santo do Senhor está na terra? Deus, Jesus, né, com toda autoridade e poder, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. O diabo não tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente. Então, como é que ele vai estar, Charles? Através do sistema, através da internet, controlando a humanidade que aqui ficar após o arrebatamento. Então a internet é do diabo? Não. Mas ela faz parte do sistema que vai trabalhar para o diabo. Mas como isso? Controle. Então ele vai controlar a economia, é o dinheiro, né? O teu dinheiro, o que você come, o que você bebe, o que você veste, o que você usa, o que você precisa para se locomover, para trabalhar, enfim. Ele vai controlar a economia. Como é que ele vai controlar a economia? Controlando a política. Então tá bom. Os políticos são os caras do diabo? Não, ainda não, espera aí. Vamos entender bem para não se escandalizar. O sistema é o que domina o mundo hoje em dia. Você percebeu que você trabalha? Eu, por exemplo, chego a trabalhar 16, 17 horas por dia. Porque eu trabalho num caminhão e viajo. Eu ganho comissão. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. O meu patrão nunca põe opressão sobre mim. Ele sempre fala: Charles, cansou? Deu sono? Para, descansa. Deu fome? Para e come. Eu quero que você faça a viagem, que você chegue. Não importa a hora. Entendeu? Beleza? Eu que faço a minha viagem. O político, se você for ver, ele dita as cargas horárias que ele tem para trabalhar. Ele dita o salário que ele vai ganhar. Ele dita tudo. E nós trabalhamos para sustentar eles. É um sistema que tem que ter para, entre aspas, organizar a economia das pessoas. Você tudo paga pro governo. O governo pega de você tudo. Você tem uma casa, você comprou a casa, pagou um absurdo de caro na casa. Aliás, vamos mudar aqui. Você vai comprar um carro, beleza? Você tem o dinheiro para comprar o carro financiado, tanto faz. Você vai pagar o carro custa 50 mil, beleza? Você vai pagar um seguro para esse carro. O seguro é contra roubo e contra acidentes, beleza? Você vai gastar aí mais, vamos supor, 3, 4 mil por ano. Parcelado aí, vamos supor, R$400 por mês, R$300 por mês, R$200 por mês. Você vai pagar o documento desse carro, IPVA, para poder andar nas ruas, né? Para poder trafegar nas ruas, tá pagando. Você vai ter que pagar um seguro obrigatório, que é um licenciamento também para você andar nas ruas. Você vai ter que pagar um pedágio para você andar na maioria das BRs. Você percebeu que você sempre está pagando e dando dinheiro para esses políticos?
Você está entendendo? Como é que muitas das vezes a gente é enganado? Se você já pagou o carro, se você já paga um IPVA, se você já paga um seguro obrigatório, por que você ainda tem que pagar um seguro separado se você sofreu um acidente? O governo não tinha que sustentar isso tudo? Sem falar das estradas ruins que nós temos. Não vamos partir para esse lado, é só para você entender o que é o governo. Você tudo tem que pagar para eles. Tudo que você tem, você só ganha emprestado para usufruir. Mas você está pagando um absurdo de caro para manter. É como se fosse um comunismo, mas ninguém está prestando atenção nisso. Por quê? É como se fosse uma escravidão moderna. Antigamente, o povo escravo, ele ganhava só para comer, para poder trabalhar e produzir. Hoje em dia, o governo ainda deixa você comprar um carro novo, morar numa casa mais ou menos boa, ter um salário bom, mas no final das contas você está devolvendo tudo para ele. Está tendo um pouco mais de luxo, um pouco mais de modernidade. É o comunismo, mas ninguém percebe, é o sistema. Tudo bem. Então o anticristo ele vai controlar a economia, vai controlar a política, o sistema. E outra coisa mais, agora vem a peça-chave. Ele vai precisar controlar a espiritualidade. Porque há uma divisão. Jesus falou que ele veio para dividir mesmo. Veio para dividir pai do filho, veio para dividir muitas das vezes esposa do marido. Charles, você está falando que Jesus está separando as pessoas? Não. Muitas das vezes, uma pessoa, vamos supor uma mulher, ela conhece Jesus. O marido não quer aceitar Jesus de jeito nenhum. Não aceita. Não quero isso, porque esse Jesus aí vai fazer eu parar de beber, vai fazer eu parar de ir nas festas, vai fazer eu parar de fazer muitas coisas mundanas aí que agrada a minha carne. Não quero esse Jesus aí. Há uma divisão, é isso que eu tô falando. Entre pais e filhos, pais e mães, tudo, há uma divisão. Um aceita, o outro não aceita, é isso que eu tô falando. Há uma contenda entre isso. Mas Jesus disse que bem-aventurado é aquele que segue o seu caminho. Entendeu? Então, ele já está controlando a economia, está controlando a política, agora ele precisa controlar a religião. Então eu vou te dizer o seguinte: o anticristo vai chegar um tempo, ele vai falar assim, através de um sistema, através de um governo. Ele vai falar assim: olha, esse povo que está adorando esse Jesus aí, não está dando certo pro meu governo não. Vamos ter que acabar com isso. Ou aceita as nossas normas de religião, de adorar um Deus que ninguém sabe o nome, mas esse Jesus aí tem que cair fora tem que sair, escanteio. Não, isso não vai dar certo. E vão pôr a pressão no povo. E vai fazer com que o povo acabe se desligando e negando a Jesus Cristo. Então aqui já tirou Jesus de lado. Vamos ter que tirar esse negócio de Jesus de lado aí, porque vai atrapalhar o nosso governo. Você percebeu que o que faz a pessoa se arrepender e pedir perdão é o Espírito Santo? Aquele consolador, aquele amigo que faz você se sentir culpado das coisas erradas que você faz e faz você pedir perdão. Então, o que eu quero dizer para você, não é placa de igreja, não é Assembleia de Deus, não é batista, não é luterana, não é católica, não é nada disso. Eu estou falando de Jesus. Quando se trata de igreja, eu quero dizer para vocês que a igreja, ela tem que estar dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Como assim, Charles? Igreja não é um templo, não é o templo da Assembleia de Deus, não é o templo da Batista, não é o templo da Católica. Não, ali é só um lugar o qual foi construído para você reservar 2 horas por dia, 2 dias, 3 dias, até 4 dias, ou 1 dia, ou 2 vezes por mês,
2 vezes por semana, você vai reservar 2 horas do seu dia, um período da noite, outros de manhã, outros de tarde, enfim. Você vai reservar 2 horas do seu dia para ir até esse templo e dedicar totalmente um culto para Jesus Cristo, adorando, exaltando, agradecendo, falando testemunhos, dedicando totalmente esse tempo para adorar Jesus Cristo. Para isso serve um tempo, porque no nosso cotidiano, né, a pressa, o trabalho, as aflições, as contas, nós não conseguimos adorar Jesus Cristo a todo tempo. Jesus disse que nós temos que orar sem cessar. Você tem que estar ligado com Jesus a todo tempo. Por exemplo, eu estou aqui andando com o caminhão, pensando em Jesus, falando: Senhor, me dê palavras para que eu possa fazer esse vídeo e fazer com que a pessoa entenda o que eu quero dizer, entenda o que eu quero alertar, e me ajude também a concluir a minha viagem. Estou orando sem cessar, interligado com Jesus a todo tempo. Então, para isso que serve o templo. Então, o templo que Jesus, a igreja que Jesus fala, somos nós. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na terra, o anticristo não consegue dominar o ser humano. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sempre ali atrapalhando o governo do anticristo, conseguindo colocar sobre nós as nossas culpas e fazer com que nós pedimos perdão. Depois, quando o Espírito Santo não estiver mais na terra, as pessoas não vão mais ter esse remorso, essa culpa, esse anseio de pedir perdão, porque não vai ter ninguém impulsionando esse sentimento nas pessoas. E essa pessoa que impulsiona esse sentimento de arrependimento é o Espírito Santo. Por isso que ele é templo, nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus estiver na terra, o anticristo não tem domínio. Você está entendendo? Então, por isso que o sistema, através de um grupo de líderes poderosos, vai tentar tirar a presença do Espírito Santo da terra, fazendo com que as pessoas neguem a Jesus. E você negando a Jesus, você negando o Espírito Santo, você está blasfemando. Você negando Jesus não, mas você negando o Espírito Santo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, quem nega Jesus ainda tem perdão, porque o Espírito Santo ainda está nele. Mas você não pode negar o Espírito Santo. Você negando o Espírito Santo, você está blasfemando contra ele. Tipo assim, você está dizendo assim: não, eu não quero você, sai fora, não quero você da minha vida, você não serve. Você está negando toda a ajuda do Espírito Santo. Então você não vai mais querer, você não vai mais ter aquele sentimento de culpa, você não vai mais ter aquele sentimento de pedir perdão, entendeu? Você está entendendo o que eu quero dizer para vocês? Comenta aí se vocês estão entendendo. Agora vamos chegar na peça fundamental. Quem que vai trabalhar o anticristo? Se ele é um sistema, se ele vai ser um grupo de pessoas poderosas para ser implantado no mundo para governar. Meus queridos, vamos lá, peça fundamental. Vocês perceberam que chegou uma época agora, estamos vivendo num tempo totalmente dividido entre direita e entre esquerda. A direita prega o conservadorismo, a esquerda prega, como é que eu podia dizer aqui umas palavras para vocês poderem entender? A esquerda, ela é radical, né? Ela é a favor do aborto, ela é a favor do homossexualismo, ela troca o certo pelo errado, ela prende o cidadão de bem e solta e apoia o criminoso. Isso é esquerda, fazendo tudo ao contrário do certo. E agora se levantou um grande líder mundial que governa a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, e seu nome é Donald Trump.
Ele é um cara que se levantou para fazer história. Até agora ele se intrometeu em algumas questões do Brasil aí, e tá todo mundo aplaudindo ele. Eu, porém, digo assim, ó, se ele quisesse sancionar o Brasil, ele deveria ter sancionado imposto sobre os líderes políticos do país, e não sobre nós. Quem está pagando esse preço somos nós, e eles estão sendo beneficiados. Você está entendendo? Eu sou contra essa parte dele sancionar o país. O povo que sustenta o país está sofrendo. Não é os políticos que estão sofrendo, somos nós. E olha que eu sou de direita. Eu sou do lado conservador. Só que eu sou contra o que ele está fazendo. Ele devia então pegar a caneta e carcar nos caras que está causando isso no nosso país, e não em nós. Para vocês perceberam que ele é um cara que é respeitado do mundo inteiro, um grande líder político. E agora eu vou colocar o meu conceito de pensamento e de aprendizado e o meu entendimento, para nós ligarmos as coisas. Esse vídeo vai ser demorado, mas vocês vão ter que entender. Vamos lá. Vamos entender. Eu falo que o anticristo vai partir do lado da direita. Charles, você tá louco? Bateu com a cabeça? Não. Jesus disse em Apocalipse que nós era para vigiar e orar para que nós não sejamos enganados. O anticristo, ele vai surgir como um salvador da pátria, salvador da humanidade. Ele vai ser um sistema que aos olhos humanos vai ser bom. Por quê? Ele vai acabar com a criminalidade, ele vai acabar com a fome por um certo período, ele vai acabar com a desigualdade por um certo período, ele vai acabar com as guerras por um certo período. Tudo que ele vai oferecer é em benefício para o bem, por um certo período, enganoso. Apocalipse capítulo de número... me falha a memória, acho que é 6. A Bíblia diz sobre o surgimento dos cavaleiros. A Bíblia fala que o cavaleiro branco surgirá, declarando paz sobre a terra. E esse cavaleiro, cara, já se levantou. Vocês já viram que o cara, né, o chefão da maior potência do mundo, já acabou com a maioria das guerras e apaziguou algumas? Conseguiu colocar um acordo de paz entre Israel e o Irã. Está controlando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E agora está dominando a América do Sul, controlando os narcos, traficantes que destroem o mundo com a criminalidade. Ele se levantou declarando paz e está conseguindo. Só que no capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 2 não, versículo 2, a Bíblia diz que logo após o surgimento do cavaleiro branco que declara paz sobre a terra, se levanta o cavaleiro preto, que causa muita guerra e destruição. E aqui é uma parte bem difícil de nós entendermos. Por quê? Porque você já pensou toda a autoridade, todo o poder na mão de uma só pessoa? Só que essa pessoa não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o que essa pessoa está fazendo? Ela está construindo uma liderança, um sistema na qual esse sistema vai ditar todas as regras
que é preciso para que o anticristo governe. Então o sistema, ele vai dominar todo mundo através de uma liderança, através de uma nova ordem mundial. Vocês viram que, apesar de Donald Trump apaziguar as guerras e acabar com algumas guerras, ele também conseguiu colocar um dedinho na escolha do Papa? Pode pesquisar. Ele colocou o seu dedo lá e disse: agora vocês vão escolher um Papa de direito. O maior líder político do mundo é o Papa, da Igreja Católica, respeitando todos os católicos aqui. E também ele está dominando toda a economia do mundo, porque ele é o chefe do estado mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos. Então ele fala assim para os outros países: ó, se vocês não fizerem da minha forma, eu vou sancionar vocês, vocês vão falir. E os caras estão obedecendo. Charles, você está falando que o Donald Trump é o anticristo? Não estou falando, mas estou falando que ele é uma peça fundamental que foi levantado por Deus, porque é Deus que permitiu e Deus quem colocou ele lá, para preparar o cenário para o anticristo. O anticristo, ele partirá do lado direito, do lado certo. Quem que é a maior potência que defende o povo de Israel? Meus queridos, é os Estados Unidos. O povo de Israel ama os Estados Unidos e agora ama o chefe de Estado dos Estados Unidos, porque o cara defende com unhas e garras o Estado de Israel. O anticristo, ele se levantará declarando paz sobre a terra. E aqui começa as 7 semanas de Daniel. 3 anos e meio de bonança e 3 anos e meio de aflição. Porque em 3 anos e meio ele se levantará pregando algo bom, e depois ele vai trair o povo, porque o poder vai estar tudo na mão dele. Se você for contar 3 anos e meio hoje, é um mandato de um chefe político. Caraca, mas é 4 anos? Não, mas ele governa 3 anos e meio, porque 6 meses ele fica fazendo campanha para ele de novo se reeleger. Ai, Charles, o que você está falando? Meus queridos, estamos vivendo numa era profética, totalmente profética, onde Jesus disse: vigiai e orai, para que vocês não sejais enganados. Caramba, agora confundiu minha mente. Confundiu mesmo. Confundiu mesmo, meus queridos. Porque se vocês for ver, tudo está se encabeçando, tudo está se encaixando. O cenário para o anticristo está montado. Então, como é que você vai controlar o povo hoje? Através da internet. Ninguém consegue mais ficar sem internet. As pessoas não conseguem mais comprar, vender, não conseguem mais se comunicar, não conseguem mais fazer nada sem a internet. E vocês já viram que o maior dono dos satélites que transmite as informações, que libera, que tudo que acontece mora nos Estados Unidos, é o Elon Musk. É um cara que conseguiu entrar dentro da política, conseguiu entrar dentro do governo, conseguiu ver como é que funciona tudo, o sistema de liderança. Tudo está na mão dele. Ele é um dos caras mais ricos do mundo. E ele é dono de todos os satélites praticamente do universo. Os Estados Unidos, se ele quiser, ele corta a internet de muitos países, só não da China, porque a China agora está tendo a sua própria internet.
Mas a China não consegue dominar com a internet, porque os Estados Unidos já falou assim, ó, se você se intrometer no meu governo, se você quiser colocar a sua internetzinha, eu vou sancionar vocês. E vocês não vão mais conseguir vender o produto de vocês, vocês vão estocar e vocês vão falir. Que vocês produzem demais, vocês precisam vender. Se eu sancionar vocês, vocês vão falir. Vocês vão ter que pagar imposto e tal e coisa. Então a China já recuou. Então o governo está tudo sobre a mão de Donald Trump, um chefe político que está organizando uma grande liderança para dominar o mundo, para fazer uma nova ordem mundial. Charles, o que você está falando é muito sério. Eu não estou falando que ele é o anticristo, mas eu estou falando que ele foi a peça fundamental que Deus colocou agora para preparar todo o cenário, porque precisa acontecer, é preciso acontecer, está na Bíblia, ele vai surgir, só que ele só vai conseguir dominar depois que o Espírito Santo for tirado da terra. E como é que o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Através do arrebatamento. Nós vamos ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Aí sim o anticristo vai ter todo o domínio, através de um sistema, implantando regras e ditando a nova ordem mundial. E quem não tiver ligado com ele vai estar contra ele e vai ser excluído dessa terra, desse sistema, vai morrer de fome. Charles, o que é a marca da besta? A Bíblia fala sobre uma marca, sobre um selo, sobre algo, talvez podia ser simbólico, mas também podia ser físico. Eu falo que vai chegar um tempo em que tudo vai estar montado. O grupo de líderes poderosos vai estar dominando. E eles vão chegar e vão falar assim, ó, você ainda adora Jesus Cristo, você ainda crê nesse Jesus Cristo. Isso não presta, isso atrapalha o nosso governo. Então literalmente você vai ter que negar esse Jesus Cristo. Você vai ter que negar esse Jesus teu aí, porque senão você tá fora. E colocar a nossa marca em vocês, a marca da besta. Então literalmente a marca da besta vai ser as pessoas que estão negando Jesus Cristo, estão apostatando da sua fé. Ah, mas caramba, a Bíblia fala sobre uma marca. Sim, a modernidade está aí, a inteligência artificial está aí, nós estamos sendo vigiados a todo momento. Então eu acredito que vai chegar um ponto, hoje não tem uma pessoa que não tem um celular na mão, hoje. Então vai chegar um ponto que a tecnologia vai oferecer um método que você não vai nem precisar usar o celular. Vamos supor que você vai ter um QR Code, alguma coisa assim, que você vai se identificar através do sistema. Se você não tiver cadastrado no sistema do anticristo, você não compra e você não vende. O negócio é sério, meus queridos. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai para que ninguém vos engane. Você está entendendo? Estamos com 39 minutos de vídeo. Esse vídeo é muito importante. Se você chegou até aqui, comenta lá, estou entendendo, Charles. Eu preciso orar para que eu não seja enganado. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos o dever de lutar por isso aqui, mas sem omitir o que Jesus tem nos ensinado, sem negar e sem sair fora do conceito que Jesus tem nos ensinado, meus queridos. Mas literalmente o anticristo ele se baseia no controlando a economia, controlando a política e controlando a religião. E tudo isso está ligado através de uma só coisa, através da internet, através de um sistema mundial, um grupo que está ditando a nova ordem mundial. Meus queridos, esse é o vídeo que eu quero deixar para vocês. Vou fazer outro vídeo tentando explicar um pouco mais detalhado
Mas esse vídeo aqui está muito longo, então eu vou encerrar ele por aqui, para que vocês não se cansem, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Estou aqui chegando em Nova Laranjeira. Bora botar marcha, que temos que chegar lá no Marechal Cândido Rondon e descarregar essa carga aqui. Valeu, meus queridos. Deus abençoe. Até mais.